E aí galera, Seeker aqui, bem-vindos ao canal, espero que estejam todos bem. Hoje eu venho dar continuidade aos guias de classe mágica. Então amanhã, dia 13 de março, chega o level 70, né, no servidor LNA. E aí eu já vou mostrar para vocês como que vai ficar essa evolução aí de Wizard para High Wizard. Então hoje eu vou falar só sobre High Wizard. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa o joinha para não perder nenhuma novidade, tá bom? E o High Wizard é a evolução do Wizard. Boa parte da base é igual ao Wizard, então eu já vou deixar o card aí com o guia de Wizard, talvez vocês queiram dar uma olhada, porque lá eu explico mais detalhe a detalhe sobre gameplay e tudo mais. Aqui eu vou focar mais nessa alteração. Então eu até vou falar do modo geral, caso seja a sua primeira vez aqui no canal e esteja vindo direto no vídeo de High Wizard. Mas se você quiser uma coisa mais detalhada, dá uma voltada lá no vídeo de Wizard, tá bom? Bem, em relação a status, vamos começar por status. O High Wizard ele precisa de bem mais decks que o Wizard. Embora o Meteoro tenha um cast muito alto, o Gravitacional tem um cast ainda maior. Só que o Gravitacional tem um cast fixo, né? Então isso ajuda bastante a você diminuir deixar ele zerado aí. Aqui você já vai ter bastante atributo, então eu aconselho a colocar 99 de Dex e todos o resto dos pontos que sobrar você coloca em inteligência. Se for um ambiente de PVP, eu aconselho você dividir um pouco de vitalidade. Mas se você se posicionar bem, você nem precisa tanto de vitalidade, que as pessoas é difícil alguém conseguir chegar em você e te acertar. Então pode focar 100% na int, tá? Em relação a equipamentos, então vamos vir aqui nos equipamentos. Deixa eu me voltar para simular o nosso cenário. Então aqui temos equipamentos do level 70. A arma, sem sombra de dúvida, é a Thornstaff of Darkness. Ela dá o global, reduz, né, o global cooldown. E nesse momento, para o High Wizard, isso é muito importante. Eu vou mostrar para vocês já o porquê. Então é essa arma disparado. Já é a que eu recomendei para o Wizard no level 50, então vocês só vão manter ela fazendo apenas do level 70 agora. O escudo, agora nesse momento, você pode escolher entre o Cracked, que dá o resistência neutro Ki, ou pode pegar o de Reflect, porque agora vai ter classe mágica batendo de todos os lados. Então às vezes é interessante ter essa defesa mágica aqui. O combo de armadura e bota continua sendo o mesmo, então se só evolui também para o level 70, que é a Magic Coat com o Magic Boots, e a capa de Wood que dá destreza e inteligência. Então os itens ficam os mesmos, que aí você já usava no level 50, só vai atualizar eles para os itens do level 70, fazendo Nightmare. Beleza? Vamos falar sobre Veros. As Veros elas continuam a mesma, só que tem uma alteração, agora temos uma Veros nova. Talvez você já até tenha ela, então vou mostrar aqui. Então vamos lá. A gente continua usando no Novice a mesma quantidade de Veros, que seria a Core Overload. Tem a chance de aumentar ou diminuir o dano, mas como a porcentagem do dano que ela aumenta é bem maior do que o que ela reduz, vale muito a pena, aumenta muito seu DPS. E o Mana Length Boost, que quanto mais longe você tiver do alvo, né, maior aumenta o dano, a quantidade de porcento de dano. Na de classe, continuam as mesmas de Meteoro, porque você ainda em algumas situações vai querer usar o Meteoro. Então o Meteor Burst continua sendo utilizada. O Meteor Chaining para PVP, né? Ela diminui o dano, mas os meteoros caem mais rápido. E o Meteor Predict, cadê ele?
Ô, rapaz. Aqui. Então, o Meteoro Predict que diminui o Global Cooldown. Certo? O Lightning Bolt, como eu já expliquei, que... Ah, tá aqui. O Lightning Bolt. Que você dá um dano light e tem chance de cegar o adversário é muito bom. Ainda mais em situações de PVP. E aí o que mudou agora é que você precisa... A nova skill, que é a mais apelona, ela é do tipo Ghost. Então você precisa pegar essa Verus, que ela aumenta muito o dano do tipo Ghost, tá? Então ela, sendo uma Verus amarela, ela aumenta até em 22%. Então é muito bom. O dano vai ficar muito bom, o dano do tipo Ghost. Por que eu estou focando tanto nisso, né? Então vamos lá mostrar as skills, o que muda. Então aqui, olhando para as skills, começar lá de baixo, caso seja a sua primeira vez aqui no vídeo. Então você vai precisar colocar nesse caso Soul Strike de nível 5. Aqui eu distribuí Firebolt, Firewall e Fireball apenas para desbloquear para o Meteoro. A parte de água também eu só fiz o desbloqueio para conseguir não chegar no Nevasca. E todo ponto que sobrou eu dividi em Lightning Bolt e Increase, SP Recovery. Eu poderia, se fosse um ambiente de PVP, deixar o SP Recovery 8 e o Lightning Bolt 10. Mas aí vai a seu gosto, tá bom? Na, na aba de Wizard, eu apenas desbloqueei aqui para conseguir colocar um meteoro, então eu coloquei o Fire Pila 5 e o Science 3. Meteoro no 10, Safety Wall no 10. Coloquei um ponto em Storm Gust porque é o que mais congela, né? Então é o que maior tem a probabilidade de congelar. E o que sobrou eu coloquei no Quagmire. Beleza? E agora vamos para o que interessa, que é o que vocês estão aqui no vídeo aguardando para ver. Bem, aqui na aba de High Wizard, a skill de High Wizard mais importante é o Gravity, né? Então você precisa de no mínimo 10 pontos de job de High Wizard para conseguir o Gravity no nível 10. Porque o Napalm obrigatoriamente precisa estar no 5 para liberar. Beleza? Após isso daqui, o cache ainda vai estar bem alto. Então você começa a colocar pontos em Amplify, que aumenta em muito, 30% o M Damage, 20% Ignore MDF. Depois você vai colocar em Elemental, ou seja, ele aumenta todos os danos elementais de vento, terra, fogo, água e Ghost em 25%. Mas foca primeiro nesse, tá? Acho que é mais importante pelo Ignore Death. E por último, você pode colocar aqui no Elemental Resist. Ele dura 7 segundos, dá uma boa resistência a danos elementais e reduz um pouco do Wind Damage. Então é bem situacional, você vai usar isso aqui mais no PVP. Vocês vão reparar que sobrou 5 pontos, tá bom? Esses 5 pontos é a gosto. Tem builds que às vezes eu coloco um Magic Crash para poder fazer o MR, né? E não gastar tanta mana. Tem vezes que eu coloco o resto dos pontos aqui do Quagmire para fechar para 10. Então esses 5 pontos eu deixo para vocês decidirem. Beleza? A parte da skill é isso. Agora vamos falar sobre só o gravitacional. O gravitacional ele é um dano do tipo Ghost. Ele dá uma porcentagem alta de dano tipo Ghost em área, atinge até 10 monstros e dá um dano a cada meio segundo, né? Só que qual que é o diferencial muito forte dela? Ela dura muito tempo, então ela fica muito tempo ali batendo. Então 10 segundos significa que ela vai dar 20 hits. E ela ainda reduz o move speed de quem tomou o dano dela em 40%. Tá? Então eu vou entrar aqui no campo de treinamento para vocês terem uma ideia. Então vou entrar aqui na build. Bem, agora aqui no campo de treinamento, vou mostrar para vocês a diferença do Meteoro e do Gravity. Então, o Meteoro, ele dá um dano alto, causa stun, mas ele acaba rápido. Então vou mostrar aqui. Ó.
tá? Embora pareça muito número, o número final na verdade é esse daqui. Então ele dá no máximo 10 meteoros e acabou. Já o Gravity não. Ele dura 10 segundos e dá um dano a cada meio segundo. Então vocês vão reparar. Vou pegar aqui o atalho. Coloquei o gravitacional. Repararam a diferença de quantidade de tempo que dura? Só que a diferencial do Gravity é o Global Cooldown. Então vocês têm que ter em mente isso. Por quê? O gravitacional, o dano que eu acabei de mostrar para vocês, é apenas um gravitacional. Só que quanto mais Global Cooldown você tiver, mais gravitacional você coloca um por cima do outro. E aí sim o dano do farm, do PVP, ou seja lá o que for, fica absurdo. Então estão reparando? Lembrando que aqui eu já sou o Warlock, então eu não tenho mais os acessórios de Global Cooldown. Mas na parte de itens eu nem comentei isso, proposital para deixar bem em ênfase isso, para vocês não esquecerem. Então, cadê os acessórios? O acessório de vocês, que vocês vão ter que correr atrás, é o da Mistress, o Expert Ring. Vocês vão precisar de 2 acessórios desses. Quando chegar no level 85, vão vir novos acessórios. Vão vir um acessório dos outros MVP. Embora esse daqui dê muito M-ataque, esquece. Não pensa nesse acessório. Tá? Não foca nesse acessório aqui. Vocês vão continuar com o acessório do level 65. Tá bom? Então essa é a dica mais importante. Global Cooldown para vocês, sendo High Wizard com build de gravitacional, é ouro. Então, por mais que você... Ah, peguei um acessório do level 85. Eu aconselho a não trocar. E o refino, você não pode dar downgrade, né? Então, vamos supor, você pode trocar o refino entre os acessórios do level 65. Mas se você pegar o seu refino e passar por um acessório do level 85, ia se arrepender, você não consegue passar do 85 pro 65 de novo. Tá? Então isso é muito importante. Pegue os seus 2 acessórios da Mistress e abrace eles com muito carinho. Tá? E eu vou mostrar de novo. Aqui eu não tenho o acessório da Mistress. Olha a quantidade de dano que se acumula sem eu ter Global Cooldown. Imagina se eu tivesse Global Cooldown aqui. Tá? Eu acho que o vídeo de hoje é bem curto, é bem mais curto. Talvez alguém sinta de, pô, e a build de alto ataque do mago, o Magic Crasher? Eu não vou explicar nesse vídeo, porque no início, quando você pega o level 70, a build de Magic Crasher ela é muito ruim. Ela fica melhor quando você pega os itens de Temple of Nightmare, que é uma dungeon que nem chegou ainda. Então, quando essa dungeon chegar, eu falo melhor sobre essa build, que é bem interessante, mas você precisa de uma outra arma, você precisa de outros atributos, é como se você estivesse jogando com um arqueiro, uma classe física, tá? O vídeo de hoje foi um pouco mais curto, porque ele é meio que uma continuação do vídeo de Wizard, mas se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder. Por hora é só isso. Até o próximo vídeo. Falou!